Quando a paixão é destrutiva. Talvez tenha sido esse o nome que chamou a sua atenção para que você pudesse estar aqui comigo agora assistindo esse vídeo. E hoje estaremos falando sobre uma personalidade já bastante conhecida de vocês, que é o narcisismo. Uma personalidade que pode sim promover uma relação destrutiva, uma paixão destrutiva. Porém, muito se fala em narcisismo e às vezes há algumas confusões com relação a isso. Então, sobre o mito Narciso, aquele jovem belo, elegante, que se encantou com a própria beleza e que acabou vindo a óbito por esse motivo, esse é um fato histórico. Porém, nos dias atuais, nós temos narcisistas em nosso meio e que podem sim promover a destruição da personalidade, da autoestima, do profissionalismo, destruição de lares, destruição de famílias, e por esse motivo consideramos relevante trabalhar tanto atualmente a questão do narcisismo. Então vamos lá ver um outro ponto da questão narcisista. Narcisismo primário e narcisismo secundário. Com relação ao narcisismo primário, nós podemos falar daquele bebê, do bebezinho, que todo ser humano é, na verdade, um pouco narcisista. Isso todo ser humano. Então a gente imagina um bebê, por exemplo, tudo o que ele quer é ter todas as suas necessidades satisfeitas. E para isso ele vai gritar, chorar, espernear. Esse é um tipo de narcisismo primário, aonde o bebê, onde a criança necessita dele até mesmo, por uma questão de sobrevivência, tá? E nós temos então o narcisismo secundário, que já é aquele adulto que cresceu, mas que não permitiu que aquela criança se desenvolvesse internamente. Então vejam bem, narcisismo primário, nós temos uma criança que necessita ter as suas necessidades supridas e que para isso vai fazer de tudo para que a mãe forneça todas as coisas em suprimento de sua necessidade. Que seja a mãe ou que seja um cuidador, que seja uma avó, ela vai fazer tudo isso. Chega um determinado momento da vida em que pai e mãe já começam a falar, olha, isso não pode, isso também não. Entende? Então aquelas questões que antes era considerada como fofurice, que tudo que a criança fazia era encantador, que tudo que a criança fazia era lindo, era permitido, essa fase ela para de existir a partir do momento que a criança atinge uma certa idade. Então, a maioria das crianças vão se adaptar à nova realidade e vão se desenvolver de acordo com o que a sociedade preconiza, porém há alguns que simplesmente assimilarão o desenvolvimento e guardarão dentro de si essa criança e desenvolverão fortemente o narcisismo secundário, que é o narcisismo patológico, o narcisismo adoecedor. Adoecedor para quem convive com o narcisista. Daí o título do vídeo, Quando a Paixão é Destrutiva. Então, é esse narcisismo secundário que é prejudicial, é que é danoso para as pessoas e para a sociedade. Então, aquela criança que não cresceu e que dentro de si continua fazendo, digamos, as pirraças necessárias para realizar as conquistas que deseja, é isso que é danoso para a sociedade. Porque vejam bem, se é um bebê no narcisismo primário, ele vai utilizar todos os recursos, porém os recursos dele são inofensivos. É uma criança que só quer ver suas necessidades supridas. Porém, no narcisismo secundário, o narcisismo já na vida adulta, é aquela criança, digamos, enrustida, guardada ali dentro de um adulto e que vai fazer de tudo para ter todas as suas necessidades supridas,
Porém, agora ela já conta com a malícia, com a estratégia, com a arrogância de uma pessoa adulta. E isso é muito danoso. Então, por que é que a gente trabalha tais questões? Porque a gente observa em consultório, a gente observa na vida social, a gente observa nas escolas, a gente observa entre familiares, entre vizinhos, entre amigos, situações em que traços narcisistas secundários, narcisistas patológicos, ou seja, malignos, se pronunciam muito fortemente. Então, dentro das relações conjugais, dentro dos romances que se iniciam, a gente tem sinais muito fortes que pode fazer com que mulheres e homens consigam identificar potencialmente um narcisista. E eu vou deixar aqui 3 elementos para que vocês possam, assim, de cara, tentar identificar situações e buscar ajuda. Lembrando sempre que quem pode diagnosticar o narcisismo é um psiquiatra, um psicólogo, tá? Os sinais deixados aqui são apenas para que funcione como uma luz. Mas não vão sair por aí taxando todo mundo de narcisista, não, ok? Então, os 3 sinais no início de um relacionamento conjugal. A intensidade. O narcisista ele vem com muita intensidade para um relacionamento, exatamente para não te dar prazo de refletir, para te não dar prazo de relacionar com outras pessoas. Então, a intensidade é um elemento, a rapidez é outro elemento e o cerceamento é o outro elemento. Esses são os 3 elementos fundamentais no início de um relacionamento narcisista: intensidade, rapidez e cerceamento. Ele, mantendo esse tripé, ele te mantém, ou ela, a mulher narcisista, te mantém afastado de todas as pessoas que poderiam te ajudar. O porquê da intensidade? Porque não dá prazo de você administrar adequadamente as suas emoções. O porquê da rapidez? Porque não dá prazo de você refletir, de conversar com outras pessoas, de buscar ajuda ou esclarecimento. Por que o cerceamento? Para te separar de potenciais pessoas que poderiam te abrir os olhos. Então, esses 3 sinais, eles vêm no relacionamento com todo e qualquer narcisista. Tá? Se quer se prevenir, é isso aí, 3 elementos que podem te ajudar, ok? E esses 3 elementos em conjunto, eles formam uma estrutura que a gente, na psicologia, chamamos de love bombing. O love bombing é quando o narcisista entra na relação te colocando nas alturas, como a melhor pessoa, a mais inteligente, a mais intensa, a mais bela, a mais carinhosa, a mais culta, a mais educada. Ou seja, você é o melhor em tudo. Então aí os elogios superabundam. Os elogios são constantes sobre você, sobre a sua pessoa. É uma bomba de amor realmente. E ele dá isto tudo para você porque ele quer esse retorno também. Na verdade, ele quer tirar de você o suprimento que ele necessita. Ele entrega e quer receber isso daí. Só que chega num determinado momento da vida em que o love bombing deixa de existir. Aí você já não é mais todas aquelas coisas maravilhosas que você era inicialmente. E então, você começa a perceber que está perdendo. Na verdade, perdendo algo que você nunca teve. Porque o narcisista, ele se relaciona com ele mesmo. É como aquela criancinha, aquele bebê que só se preocupava com ela mesma. Que fazia todas as coisas em função de que as suas necessidades fossem supridas. Por isso que a gente fala que o narcisista, ele tem um ego infantilizado. Um ego muito inflado, muito gigantesco, porém um ego inflado.
ele não desenvolveu adequadamente. E aí, como aquela criança que fazia de tudo para ter suas necessidades supridas, o narcisista vai fazer com você de tudo para ter suas necessidades supridas. Inicialmente, te cobrindo de amor, elogios, carinho, intensidade, rapidez, cerceamento e posteriormente retirando isso tudo, ou seja, quebrando o seu altar. E é esse o momento que você passará a fornecer cada vez mais e mais e mais e mais de si. Por ter tanto medo de perder o relacionamento com o narcisista, você acaba se perdendo de si, tá? Então, a orientação que eu sempre dou em consultório é a seguinte: de tanto tentar fazer ficar aquele que já não mais é um complemento benéfico na sua vida, você acaba por perder de si. Então, deixe ir quem te faz sofrer, ok? E eu não vou me alongar muito aqui, não. Mas essas são as características para que se identifique inicialmente um narcisista. E eu quero deixar um filme para que vocês possam assistir, para que vocês possam refletir e de repente fazer comentários aí no vídeo. Nome do filme: O Retrato de Dorian Gray. Vocês vão conseguir perceber o quanto o narcisista eleva uma pessoa às alturas no início do relacionamento e o quanto ele aniquila esta pessoa posteriormente para que a pessoa passe a se sentir um nada e passe a lhe fornecer cada vez mais carinho, cada vez mais atenção, cada vez mais recursos financeiros mesmo até, cada vez mais conforto, na tentativa de resgatar. A pessoa faz isso tudo na tentativa de resgatar tudo aquilo que ela tinha anteriormente com o narcisista. Só que ela nunca mais conseguirá resgatar aquelas coisas todas com a mesma intensidade, porque ele já realizou o trabalho que ele queria, o trabalho de estudo da sua personalidade, das suas fragilidades. E então aí agora ele já sabe que quanto menos ele der de si e quanto mais defeitos ele apontar em ti, mais você fará para agradar, mais você se transformará, se perderá de si na tentativa de resgatar aquilo que você teve um dia ou achava que tinha um dia. Porém, o narcisista nunca mais lhe dará tudo aquilo que você já obteve dele. Ele poderá permanecer com você por algum tempo, retirando de você aquilo que achar que merece, porque ele sempre acha que merece todas as coisas. E quando perceber a sua fragilidade, que você realmente está numa posição delicadíssima, ele faz um corte, o corte definitivo. E aí você fica em frangalhos. Mas aí você já não tem mais ninguém, amigos, parentes, ao seu redor para te ajudar, porque ele realizou um cerceamento. Ele fez o que a gente chama de triangulação, colocando você contra as pessoas e as pessoas contra você. E aí é muito difícil. E aí a pessoa entra numa depressão, numa crise de ansiedade, e busca tratamento psicológico, e busca tratamento psiquiátrico. E esta pessoa vai recuperando aos poucos. Porém, quando ela já está quase recuperada, quando a vida desta pessoa começa a andar novamente e ela já está indo para festa, já está saindo com amigas, de repente já conheceu uma outra pessoa, eis quem surge? Elezinho, o narcisista. Porém, ele vem para te resgatar, não por amor, não por admiração, mas porque você é o suplemento que ele não quer perder para terceiros. Ele vem para te resgatar, para provar o quanto ele ainda é poderoso. Então, vou encerrar aqui. Assistam O Retrato de Dorian Gray.
Posteriormente, eu deixarei aqui outros títulos de vídeos para que vocês possam assistir, outros títulos de filme, desculpem, tá? E deixa aí o seu comentário. Dê uma passeada aí pelo meu canal, você vai encontrar vários outros vídeos relacionados ao narcisismo e relacionados a várias outras questões também. Um grande abraço, se inscreva aí, deixe o seu like e compartilhe o vídeo.